Eu acho que é elidir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ao imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Alguém que tenha, por favor, o Código Penal, vamos checar isso aí rapidamente. Então, 334, contrabando ou descaminho. Eu acho que é elidir, não iludir. Bom, contrabando ou descaminho é diferente do favorecimento ao contrabando ou descaminho. Quando nós vimos favorecimento ao contrabando e descaminho, nós dissemos que o funcionário público favorece o contrabando ou o descaminho. Então é iludir mesmo, né? Então está correto. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, está correto? No sentido de elidir, que seria retirar, né? No todo ou em parte, desculpem, no todo ou em parte, o pagamento de direito ao imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E também no sentido de elidir, porque se tu elide o pagamento do imposto devido, tu estás no descaminho. Se tu importas ou exportas a mercadoria proibida, aí tu vais para o contrabando. Então, vejam, muito embora o crime seja contrabando e descaminho, juntos, previsto no 334, elas são condutas diferentes. O contrabando é uma coisa, o descaminho é outra, tá? Bom, esse crime é um crime praticado que tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos, é um crime de médio potencial ofensivo, porque a pena mínima, ela não sendo superior a 1, ele é de médio potencial ofensivo e preenchido os requisitos legais, a pessoa que pratica o contrabando e o descaminho terá direito à suspensão do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95. Só um esclarecimento em relação a esse instituto. Professor Franklin, o senhor está falando do instituto que está previsto na Lei dos Juizados Especiais. Esse crime é da competência dos juizados especiais? Não. Esse crime é da competência da Justiça Comum. Todavia, o instituto da suspensão do processo veio na Lei dos Juizados Especiais, mas ele se aplica a crimes de médio potencial ofensivo e não a crimes de menor potencial ofensivo, que são os crimes da alçada do juizado especial. Só um esclarecimento. Objetividade jurídica, proteção do erário público, porque se ele contrabandeia a mercadoria ou se ele descaminha a mercadoria, ele deixa de pagar o imposto. Não é isso? Sujeito ativo, qualquer pessoa, aqui nós estamos falando de crime praticado por particular contra a administração pública. Passivo é o Estado, sujeito passivo formal de todos os crimes. Conduta, importar, exportar, iludir, no sentido de fraudar, né? Contrabando, só recapitulando, qual a diferença entre contrabando e descaminho? Contrabando, importação, exportação de mercadoria proibida no país, vale aquela nossa velha explicação. Professor Franklin, se o cidadão entra no país com droga, não é contrabando, é tráfico, pode ser tráfico internacional, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Mas, professor Franklin, a mercadoria é proibida, a droga é proibida. Só que aqui vigora o princípio da especialidade. Eu tenho uma lei própria que regula droga, o tráfico de drogas. Mesma coisa se ele entra com armas no país. Armas, tráfico de armas, seja nacional ou internacional, ele é regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826/03, para que eu possa saber se a arma é de uso restrito ou de uso permitido, eu tenho uma portaria do Exército, eu tenho portarias da Polícia Federal. E esse tráfico de armas
Não é. Ah, professor, mas a importação e exportação de armas é mercadoria proibida. Só que vigora o princípio da especialidade. Como eu tenho uma lei própria que disciplina o tráfico de armas, eu não posso dizer que é contrabando. Por favor, não vão errar. Outra coisa é o descaminho. O descaminho, que é a importação e exportação de mercadoria lícita, sem o recolhimento dos tributos devidos, e aí ele elide o pagamento do tributo, é quando você chega de uma viagem internacional, você foi dar uma voltinha lá em Miami, Los Angeles, Nova York, foi dar uma volta em Hong Kong, compra uma filmadora e não paga, né, o tributo devido. Você sabe que todos nós aqui temos uma cota de R$500, e se a gente passar acima de R$500, eu estou praticando o descaminho. Tá certo? Mas como eu sei que ninguém aqui faz isso, eu estou tranquilo. Bom, então o ingresso no país sem licença de mercadoria sujeita a controle constitui contrabando. Tribunal Regional Federal. Tá? Se eu tenho uma mercadoria sujeita a controle e ela entra no país, eu tenho contrabando. Eu falei do bromazepam na aula que nós falamos do favorecimento ao contrabando e o descaminho. Falei da sibutramina, que também, como é uma mercadoria sujeita a controle, eu não posso entrar no país sem ter uma autorização. E se eu o fizer, eu vou estar praticando contrabando. O elemento subjetivo dolo, esse crime só é punido a título de dolo. A consumação se dá com a liberação da mercadoria pela alfândega, no contrabando, ou com a saída da mercadoria do território nacional. Ou ela é liberada pela alfândega e entra, ou a mercadoria sai. Ela entrando ou saindo do território nacional, eu posso ter a configuração do contrabando e do descaminho. Você trouxe o notebook de Miami, não pagou o imposto, ela entrou, configurou o descaminho. Tentativa, admite-se. Ação penal pública incondicionada. E algumas vezes vocês vão perceber que eu não vou mais falar da ação penal. Porque como todas as ações são públicas incondicionadas, fica repetitivo eu ficar dizendo que o Ministério Público é quem oferece a denúncia, que não precisa de condição de procedibilidade. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Facílimo. Por que facílimo? Porque o 335 está revogado pela Lei de Licitações. Quem impede, perturba ou frauda a concorrência pública ou venda em asta pública, promovida pela administração federal, estadual, municipal ou por entidade paraestatal, ou procura afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Só que esse dispositivo que está no Código Penal, ele foi regulado pelo artigo 93 e 95 da Lei de Licitações. Portanto, a Lei de Licitações tutela o impedimento, a perturbação, a fraude de concorrência. E, por isso, revoga o artigo 335 do CPP, do CP. O entendimento é pacífico. É uma abrogação ou é uma derrogação? É uma abrogação. Quando a lei expressamente traz a hipótese de que o artigo da lei posterior, que era de 93, o código é de 41, trouxe expressamente tutelando o impedimento, perturbação ou fraude à concorrência, ela abrogou. A derrogação, ela é sempre parcial. No caso, quando ela é total, eu falo em abrogação. Então, a abrogação, quando a lei posterior derroga, né, revoga totalmente a lei anterior, e derrogação é quando ela revoga
parcialmente a lei anterior. Inutilização de edital ou de sinal. Também, mesma situação. 336. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar. Conspurcar. Edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. Eu tenho aquelas situações em que o objeto fica interditado, indisponível, penhorado, indisponível, e se coloca um selo. Quem vai lá e danifica esse selo responde por esse crime, que é a inutilização de edital ou de sinal, cuja detenção é de 1 mês a 1 ano ou multa. Crime de menor potencial ofensivo. Objetividade jurídica, tutela da administração pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Estamos falando de crimes praticados por particular. Conduta, cortar, inutilizar, sujar ou macular. O quê? Edital ou selo. Colocado por quem? Mas ainda existem locais e prefeituras do interior, principalmente no Marajó, que não tem internet, né? E não tem onde você colocar, e você coloca o edital, né, na própria sede da prefeitura, em locais públicos, escolas e tal. Vai lá o cidadão e inutiliza o edital. E aí você vai ter esse crime. Esse crime, praticamente, eu nesses 19 anos de MP, ainda não tive a oportunidade de denunciar ninguém por esse crime aqui. Objeto material é edital ou selo. O objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, tá? Por favor, se o bem jurídico visa impedir a destruição do edital ou do selo, ele é um objeto material. Sobre ele recai a conduta delituosa. Consumação com ato de rasgar, inutilizar ou conspurcar. Que verbo lindo. É destruir. Tá? Tentativa, admite-se. Tá? O cara vai lá tentar destruir o selo. Ele inutilizou. Inutilizou. Tá? Aqui rasgar, inutilizar ou destruir. Tá? Ação penal pública incondicionada. Ele tenta destruir o selo, porque em alguma situação o selo ele é de plástico e você pode tentar destruí-lo, mas ele tem uma certa resistência. Se você tenta destruir o selo e não consegue, eu tenho uma tentativa desse crime. Tá? Subtração e inutilização de livro ou documento. Alguém perguntou, acho que foi você, sobre o processo, se a pessoa destrói folhas do processo ou o próprio processo. Chegamos então agora na sua pergunta, tá bom? Esse crime aqui. Gente, artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário. Vamos repetir de novo. Subtrair, mesmo, né, retirar, né, se apossar. Inutilizar, total ou parcialmente. Livro oficial, olha só os objetos materiais, sobre onde a conduta recai. Livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Esse particular em serviço público, a gente pode chamar ele de funcionário público, sim ou não?
Considera-se funcionário público todo aquele que exerce a função pública, embora transitoriamente sem remuneração. Portanto, se ele está em serviço público, dependendo da situação, ele pode ser considerado funcionário público, sim. Pena reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Tá? Porque aí eu posso, em vez de ter esse crime aqui de subtração e inutilização de livro ou documento, eu posso ter um furto. Tá? Mas esse crime aqui é um crime de grave potencial ofensivo. Pena mínima superior a 1, pena máxima superior a 2. Portanto, grave potencial ofensivo. Objetividade jurídica, tutela da administração pública, seu prestígio, né? Sua moralidade, a necessidade de manter os livros, os processos, as sindicâncias, os processos administrativos. Sujeito ativo, qualquer pessoa, a lei não exige qualificação especial, portanto é simples. Sujeito passivo, o Estado e a pessoa afetada, porque ela pode ter sido quem estava conduzindo o livro e o livro foi destruído na sua mão. Conduta, subtrair, inutilizar. Objeto material, o livro oficial, o processo ou documento. Então, agora respondendo a tua pergunta, que eu disse, vamos chegar lá. E como são muitos crimes, não se percam e não se confundam. Aqui nós estamos falando da inutilização de livro oficial ou processo. Se ele inutiliza, mesmo que parcialmente, um processo, ele vai responder por esse crime aqui. Tá? Consumação, com a subtração e inutilização. Total, parcial. Tentativa admite-se, ele quer rasgar o processo, inutilizar o processo, mas ele é pego antes que, iniciados atos executórios, não se consumam por circunstâncias alheias à vontade do agente. Bom, deu para entender? Tranquilo? Agora, o 337A, que é o seu, né? Seu crime. Então, o seu crime, que eu digo, é o tema dele da monografia, por favor. 337A. Sim, é um crime doloso, ele tem que praticar com dolo, né? Até aqui, todos os crimes que eu falei, há necessidade do dolo, né? Bom, vamos lá. Esse é importante, hein? Esse é importantíssimo. 337A é a sonegação de contribuição previdenciária. E eu queria que vocês anotassem, que no material escrito de vocês parece que não está, não é isso? Vocês anotem aí, por favor. Não tem? Tem? Então pronto, vamos lá. Tem. Tá, está tudo. Aí, beleza? Vamos lá. Eu coloquei aqui para facilitar, porque a gente tem que ler um item. Vamos lá. Mas não tem problema, vocês pegam o Código Penal em casa e vão ler. Artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária. Tá? Suprimir ou reduzir. Como é que tu reduz uma contribuição previdenciária? Mentindo em relação ao número de funcionários que tu tens na tua empresa. Confere comigo? Se você omitiu o número de funcionários, é uma forma de você reduzir a contribuição social previdenciária. E qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Vamos olhar agora como é que você consegue suprimir, reduzir a contribuição previdenciária e se enquadraria na sonegação de contribuição previdenciária. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos pela legislação previdenciárias, segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Se você omite na tua folha de pagamento qualquer um dessas pessoas aqui, até o trabalhador avulso,
o trabalhador autônomo, o empresário que presta serviço, o empregado. Você vai fatalmente reduzir a contribuição previdenciária. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Nós tivemos um caso na Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, que o dinheiro ele era descontado dos funcionários, tá certo? E era, ao invés de ser repassado para o INSS, ele era apropriado, o prefeito se apropriava desse valor. Aqui, nós não temos a sonegação de contribuição previdenciária, porque depois a prefeitura pagou, mas eu tenho a apropriação da contribuição previdenciária, tá? Posso ter os dois? Posso. Eu posso ter a apropriação da contribuição previdenciária por parte do prefeito, e o prefeito deixou de declarar empregador e tal, ou então deixou de, vamos voltar aqui, de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da prefeitura as quantias descontadas dos segurados. Então eu posso ter um concurso material entre a apropriação indébita previdenciária, que é uma modalidade especial de apropriação indébita, e posso ter uma sonegação de contribuição previdenciária, que são situações diferentes. Responde em concurso material. Não, não tem, mas é o que eu digo, é só pegar o código e depois ler em casa. Tá? Não. Não, a pergunta é, não seria peculato? Não, porque aqui eu tenho, preste atenção nas condutas. Aqui eu estou falando de sonegação de contribuição previdenciária. Ele está sonegando. Não vamos misturar as coisas. Se ele se apropria das contribuições previdenciárias, embora esse bem seja público, eu tenho um tipo específico para configurar a conduta dele, que é apropriação indébita previdenciária. Tá? Não é peculato. Muito embora seja apropriação de bem público. Contribuições previdenciárias pertencentes à Previdência Social. Tá? Mas aqui, não confunda, aqui ele não está se apropriando. Ele está sonegando a contribuição previdenciária. E eu tenho várias formas dele sonegar. Ele deixa de declarar a quantidade certa de funcionário, ele deixa de lançar mensalmente na contabilidade os segurados que ele tem, ele omite total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas. Seria crime contra o patrimônio. Sim, ela está prevista lá nos crimes contra o patrimônio, apropriação indébita previdenciária, tá? Porque eu também dou aula de crimes contra o patrimônio, por isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Mas não vamos confundir, estamos falando aqui da sonegação de contribuição. Então eu dizia, voltando, que ele pode omitir os lucros auferidos na remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuição social previdenciária. Se ele omitir o lucro, fácil, omitindo o lucro, diminui a contribuição e, consequentemente, ele sonega. Aqui a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Crime de grave potencial ofensivo. Mas esse crime, ele tem umas peculiaridades que eu vou falar para vocês já já. Bom, objetividade jurídica, tutela do patrimônio da Previdência Social, que não deixa de ser a proteção da administração pública na sua forma Previdência Social. Sujeito ativo é o contribuinte ou pessoa que tem a obrigação legal de cumprir as condutas típicas.
O empresário é o contribuinte. Ele paga a Previdência Social sobre os seus empregados. O prefeito é o contribuinte. Ele paga o INSS sobre os funcionários da prefeitura. Então, ele é o sujeito ativo. Tá? Não necessariamente precisa ser funcionário público, né? Sujeito passivo, Previdência Social. Eu diria, a nível formal, sempre o Estado e especificamente aí, materialmente, a Previdência Social. Ou, imediato, o Estado. Pois é, vamos já falar no perdão. Ele está perguntando sobre perdão. Vamos chegar lá, calma. Condutas. As condutas são omissivas, ou seja, ele omite o lucro, ele omite a quantidade de funcionários, ele omite do balanço, etc. Condutas são omissivas próprias, né? O elemento subjetivo é o dolo, ele tem que estar consciente de que ele está fazendo isso, portanto, se ele errar a contabilidade, não incluir o funcionário por negligência, imprudência, imperícia do subordinado, não é. Se houver dolo, o contador fazendo a situação. Se houver dolo, ele responde. O prefeito responde concorrentemente, porque o prefeito, junto com... ele é o responsável direto pela gestão da coisa pública. O prefeito não pode alegar, né? A ignorância do prefeito é difícil alegar. Bom, consumação. Com a supressão ou redução da contribuição, basta que ela seja reduzida ou suprimida. Tentativa admite, se ele tentou lá fraudar e pegaram ele, foi lá o pessoal do INSS, os fiscais pegaram ele com a boca na botija, e ação penal pública incondicionada. Bom, alguns detalhes em relação a esse crime. Eu tenho a extinção da punibilidade, que se o agente declara, confessa as contribuições devidas à Previdência, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal, ele tem extinta a punibilidade. E também, se ele é primário de bons antecedentes, o juiz pode deixar de aplicar a pena, ou dar uma redução de pena, porque aqui nesse crime eu tenho a hipótese do perdão judicial. Tá? Então eu tenho a hipótese da extinção da punibilidade, ou tenho a hipótese do perdão judicial, no caso dele ser primário e de bons antecedentes. O juiz pode perdoar a pena ou pode reduzir a pena, como está aí nos incisos que estão no Código Penal. Tá bom? Na próxima aula nós falaremos dos crimes praticados por particulares contra a administração pública estrangeira. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?